Estamos a menos de 24 horas do UFC Paris, que vai ter um main event do Nassourdine Imavov contra Caio Borralho. Essa luta vai decidir, provavelmente, né, o próximo desafiante ao título dos pesos médios do UFC, e isso é muito importante. Por quê? Porque o Caio Borralho é um integrante da Fight Nerds, aliás, eu tenho um óculos aqui que eu ganhei deles. É um integrante da Fight Nerds, é o primeiro lutador da Fight Nerds a entrar no UFC, e ele vencer o título é muito importante para o Brasil, mas também para a equipe. Nassourdine Imavov também é um cara muito bom, é um cara rápido, isso que me preocupa bastante com a luta com o Caio. Eu acho que vai ser um matchup bem complicado para os 2 lados, tanto o Nassourdine Imavov para aguentar a pressão do Caio, quanto o Caio para acertar a pressão do Nassourdine Imavov. Essa vai ser a luta principal, que vai decidir o próximo desafiante ao título, porém tem uma questão que é, o UFC marcou também a luta do Anthony Hernandes, o Fluffy, contra o RDR, o Renier de Haider, o holandês. Então é um GP, né, o Nassourdine Imavov contra Caio, o vencedor, vai estar ali numa posição boa, depois vai ter o Renier de Haider versus o Anthony Hernandes, e quem tiver uma atuação mais convincente, ou estiver apto mais rápido para lutar contra o Khamzat Chimaev, que assim, é uma pedreira, vai ter que ter um campinho completo para pegar ele, vai lutar pelo título em 2026. Minhas considerações, cara, eu sou um grande fã do Caio, como pessoa, como lutador, como amigo, como pai, como marido, que ele é. Então, assim, cara, eu vou estar torcendo de corpo e alma pro Caio. Eu creio que não só eu, mas também a maioria do pessoal do Brasil. Eu sei que vai ter um ou outro hater do Caio, sempre tem, mas eu acredito na metodologia, eu acredito na forma que ele luta, no que ele carrega, a bandeira que ele carrega, da Fight Nerds e do Brasil, mundo afora. Vou estar torcendo pra eles. Assim, é indiscutível quanto a isso. Também, a luta como principal deve ser Paris, vai mais uma luta de Brasil versus França, porque o Nassourdine Imavov, embora ele seja nascido no Daguestão, ele representa a França. Temos a luta do Maurício Ruffi, que é parceiro de treino do Caio Borralho, ele também é um Fight Nerds, e ele vai lutar contra Benoit Saint-Denis. Benoit Saint-Denis, que é uma das maiores estrelas da França, um cara que já foi das Forças Armadas, e ele carrega essa energia desse pessoal lá, os franceses, que toda vez que ele luta por lá, eles vibram bastante e, como é que eu posso falar? Empurram a galera pra fazer movimento, né, pra fazer, jogar energia pro Benoit Saint-Denis. O Benoit Saint-Denis que chegou no UFC pegando luta de última hora contra o Eliseu Capoeira, nos 77 quilos. Ele não era 77 quilos, mas ele pegou a luta simplesmente pra entrar no UFC. E ele acabou perdendo. A primeira derrota dele na carreira, depois dessa luta nos 77 quilos, ele desceu para 70, que é a sua categoria de base, e fez uma corrida muito boa na categoria dos pesos leves, chegando até o Dustin Poirier. No Dustin Poirier, ele foi nocauteado. Depois ele pegou o Renato Moicano em Paris, na França, ele era um main event e ele foi nocauteado novamente, mas assim, em nenhuma dessas vezes, nem contra o Capoeira, nem contra o Dustin Poirier, nem contra o Renato Moicano, ele desistiu, cara. Ele tem um coração de guerreiro, e não é à toa que ele carrega o seu apelido, né, o nickname de God of War, que é o deus da guerra. É um cara muito duro, é um cara muito que tem um coração muito grande, que ele vai com todas as energias, colocando toda a força do mundo pra sair com a vitória, e ele vai lutar contra o Ruff. E assim, eu acredito que o Ruff vença, mas essa luta me preocupa. Por quê? Porque o Benoit Saint-Denis, embora ele tenha essas derrotas nos pesos leves contra o Dustin Poirier, que não estava no auge, contra o Moicano, que, assim, é desacreditado por muitos, eu acho que, assim, o Maurício Ruff é um casamento horrível pra ele. Mas mesmo sendo um casamento horrível pra ele, é MMA, tudo pode acontecer. E se ele vence o Ruff, toda esse hype que tem no Maurício Ruff pode acabar, cara. O Ruff eu acho que é um dos caras que eu mais me preocupo na Fight Nerds de perder, pra falar a verdade, porque ele é um atleta muito plástico, é um atleta que carrega essa energia, né, de ser um cara fora da curva. Eu tenho medo das pessoas saírem do barco na primeira derrota dele, que pode acontecer a qualquer momento.
Porque isso é MMA, cara. O MMA, eu sempre falo, é o esporte mais imprevisível do planeta. Porque tudo pode acontecer, cara. Exemplo, teve uma luta na PFL que foi interrompida porque entrou uma ferpa de madeira no pé do lutador. Tem luta se o cara tá ganhando a luta toda e no final ele perde, que nem o zumbi coreano fez, quando ele foi derrotado pelo Yair Pantera, que perdeu 5 rounds no último segundo do último round, ele leva uma cotovelada de cima pra baixo e é nocauteado. Então, o MMA é um esporte imprevisível, impiedoso e que tudo pode acontecer. Sobre essas 2 lutas, eu tô confiante na vitória da Fight Nerd, saindo desse evento de Brasil versus França, que eles vão vingar o Brasil de 1998, que perdeu pro final pra França, que eles tanto se gabam, né, que vencedor do Brasil em 98, etc, etc. Mas, cara, quando eu vi a promoção do Master Limavov falando sobre o futebol francês, eu tive que procurar, assim, as maiores vitórias, os confrontos de Brasil e França, quem tem mais vitórias, quem saiu com a vitória mais contundente. E claro, o mais importante, né, que o Brasil tem 5 copas e a França tem 2. E o mais importante e assim, o mais curioso é que, assim, a maior goleada do Brasil sobre a França é 5-2. Então, assim, o Caio Borralho tá em boas mãos, eu avisei ele, ele respondeu isso aí lá na coletiva no Media Day, eu fiquei muito feliz quanto a isso. E eu tô, assim, apreensivo, espero que tudo saia como esperado amanhã no UFC. Vai começar 13h aqui no Brasil. Estou bem ansioso pra que cara, sério, eu não consigo expressar as palavras que eu tô pra ver esses 2 lutarem e performarem amanhã. Não sei qual que é o seu veredito, mas por favor, se você tem algum veredito sobre o UFC Paris, por favor, comenta aqui embaixo, que esse é o primeiro vídeo aqui da No Call Stars no Substack. Espero fazer mais sobre isso aqui, tá bom? Até mais.